Bom, Hare Krishna. Então, uma pergunta. Como devemos ouvir as lilas de Krishna, né? Qual deve ser a nossa atitude? Bom, as lilas de Krishna devem ser ouvidas, né? Através de um devoto puro, essa é a instrução. Ou seja, uma alma autorrealizada que possa transmitir, né, esse conhecimento. E devemos sempre ter uma atitude muito submissa, né? Ou seja, entendendo que nós não temos a capacidade, né, de compreender isso. Ou seja, esse plano ele se revela através da misericórdia. Então, as lilas de Krishna são muito confidenciais, né? Bom, Prabhupada Bhaktisiddhanta, por exemplo, ele não deixava que seus discípulos, né, lessem o Srimad Bhagavatam, canto 10, também não deixava que eles escutassem Chaitanya Charitamrita, né? Ramananda Samvada, as conversas em Chaitanya Mahaprabhu e Ramananda Roy, onde se trata das lilas de Krishna, enfim. Alguns livros, algumas escrituras não devem realmente serem lidas, mas, de uma maneira geral, Srimad Bhagavatam, o canto 10, é o mais recomendado, né? Que possamos ouvir sob a guia, né, de um devoto. Isso é a melhor forma, né? E também, no mesmo contexto, pergunta qual os livros, né, devemos estudar. Bom, os principais são o Bhagavad Gita, né? O Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu. Eu acho que esses são os principais, né? Claro, o Bhagavad Gita é importante também estudar os comentários, né? Srila Vishwanath Thakur, né? Também recomendo meus comentários mais modernos de Srila Bhaktivedanta Tripurari Goswami Maharaj, né? Muito bom. E Chaitanya Charitamrita e o Bhakti Rasamrita Sindhu. Estudar esses livros, claro, e eu também diria que é um pouco... Bom, a ciência confidencial, né, da Bhakti Yoga também, essencial para a gente. A arte do sadhana também é outro livro muito, muito, muito importante para ter assim como os principais, né? E dentro disso poder estudar o que você consegue, né? Essa ideia, quanto mais você ocupar o seu intelecto, isso vai ser melhor, né? Mas sempre sobre a guia de um Vaishnava, ou seja, nunca tentar um estudo assim de forma independente, somente para estimular o intelecto, e sim como uma atitude de serviço, isso é mais importante, né? Bom, dentro do contexto, também me perguntaram como vai ser o esquema de estudo em Vrindavan agora, para frente, né? Então, o que vai mudar? Então, aproveitando que já está meio no contexto assim, de estudo, intelecto. Então, o que muda é que... Bom, antes nós tínhamos um método, né, que foi bem tradicional em Vrindavan por muitos anos, né, onde a gente ditava, né, a matéria. Então eu tinha, dos livros que eu tinha lido, eu selecionei as partes mais assim essenciais e me deixava o livro tudo marcadinho assim, né, com folhinhas assim, né, e enfim, era tudo assim muito detalhado. E a gente ia e a gente ditava, os devotos escreviam, e à noite a gente fazia a revisão, ou seja, era como algo assim. Então eram poucas palavras, mas como o grupo era mais homogêneo também, a gente conseguiu um bom resultado. Os devotos que aqui, né, estiveram no grupo aprenderam a filosofia dessa maneira, né? É um processo onde você trabalha, né, como Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Então você escuta, você escreve, você depois estuda, relembra e Kirtana, você fala. Então foi um método assim, muito bom, que funcionou por muito tempo, mas o que aconteceu depois é que, enfim, bom, as coisas mudaram, né? O Vrindavan cresceu
e em algum momento a aula começou a ser digitada, né? Então, quando a aula começou a ser digitada e quando a aula saiu da cozinha, porque antes mesmo eu cozinhava, né? E eu dava aula, eu ditava ao mesmo tempo, né? Então, era uma mão assim, cozinhando. Era uma coisa interessante. Mas os devotos, e claro, e aí eles adiantavam a cozinha, eu só entrava na hora de acabar de cozinhar, né? Eles cortavam tudo e eu que cozinhava. E depois aí eu deixei de cozinhar, mas eu dava aula assim mesmo, então eu editava, e aí quando o devoto que cozinhava, ele ia cozinhar, a gente parava, né? Aí o pessoal falava besteira nesse momento. Mas eles paravam de escrever, assim era, né? Funcionou por muito tempo, eram poucas palavras, né? Enfim, foi bom. Depois, quando começaram a digitar a aula, né? Eu lembro que acho que é o primeiro que foi o Rupa, né? Começou a digitar, que ele dormia quando escrevia, dormia. Aí depois o Prabhupada também começou a digitar, enfim, aí saímos da cozinha, enfim, e aí foi todo um processo assim de mudança, e aí veio o grupo do WhatsApp, né? Então, aí a Radharani começou a digitar, é muito rápido, muito eficiente, a aula postada no grupo, então todo mundo perdeu a necessidade na aula, né? E que também o que aconteceu. Claro, por um bom tempo muitas pessoas foram na aula e a gente também falava, muitas perguntas, enfim, era uma aula assim mais, né? Enfim. Eu comecei a criar sessões, né? Assim, então, sessão, comportamento, sessão acharya, filosofando, né? Canção. Vale a pena ver de novo, pérolas do Gaudiya Vaishnavismo, aquilo que você nunca vai escutar. Bom, a gente que inventou um monte de... Namatátua, Guru Tátua, Hari Bhakti Vilas, então começou assim, ou seja, porque como não tinha mais a preocupação em escrever, então a matéria era mais dada. Então eu pensei, bom, a gente vai dar mais matéria, né? E o pessoal vai estudar. Essa era a ideia. Sei lá, como se fosse uma universidade, né? Então eles vão estudar depois, e assim, funcionou. E o que aconteceu? E aí começou que também tinha uns livros que a gente queria ler, né? Falei, então vamos adiantar na aula. Então eu pegava os livros em inglês, claro, como meu inglês não é bom, então na hora a gente traduzia, enfim, a aula começou a ficar... Assim, aí eu traduzia e depois... E na hora a gente que ia fazer aula na hora, né? Então a gente falava, então não tinha mais essa coisa de ficar tirando as coisas, então a gente acabava pegando toda a tradução toda, o grupo ajudava, enfim. E aí depois a gente acabava como traduzir tudo, então tinha coisas, por exemplo, o Bhaktara Samhita Sindhu, né? Aí falamos do fogo Vaibhava, né? Que tá no... que é a boca da égua, do cavalo. E aí você acabava que botava isso e coisas assim que realmente eram difíceis. A explicação da raiz verbal de Vibo. Bom, então isso ficou difícil. E também, às vezes, quando eu tirava, depois eu via que depois precisava. Então era uma coisa assim que ficou muito estranho. Ao final, a coisa foi dissipando e ficou eu, Radharani e a Ramani. no inverno gélido de Vrindabhumi, né? A gente ficou aí, né? Assim, e a gente, tudo bem, né? E o pessoal vindo na aula, e às vezes ouvia na aula, mas tinha dia que o microfone depois de 40 minutos não estava ligado, né? Não tá ligado. O microfone não tá ligado. Eu tô lá com o microfone 40 minutos, tá bom. Ok. Assim, aí foi, né? Aí quando veio a gente pensou, falou, então para que eu vou vir aqui, né? Então vamos fazer bom, já que ninguém vem, eu era da Arani, a Ramani sempre gosta, né? Bom, tinha uns comentários da Ramani, né? Bava no Vara da Ramani e perguntas também, né? Impossíveis, né? Perguntas se infinitas. Responder, né? Perguntas infinitas, por exemplo, por
que as lágrimas de Vishnupriya são mais quentes do que as lágrimas de Gadadhara Pandita, coisas assim. Não, perguntas muito elevadas, eu acho. Mas enfim, então ficava muito difícil, assim. Enfim, aí eu peguei e falei, não, então, aí vamos fazer assim, então para cortar isso, eu falei, então vamos só gravar, fazer como a audiobook, então vou gravar a aula, né? Assim, a gente vai gravar e uma hora da Dharani ela conseguiu digitar e a Ramani foi proibida de perguntar. A Ramani proibiu a Ramani. A Ramani foi proibida de perguntar. E a gente gravava a aula, né? Gravava a aula que eram tipo audiobooks, assim. Ou seja, mas na hora a gente tinha como, né? Fazendo também, era aquela meio assim. Aí eu tive a ideia, né? De fazer a aula antes, assim, Pensei, não, vou fazer a aula antes, assim. Então aí sem Ramani, sem Radharani, sem ninguém, eu vou fazer a aula antes, né? Aí até com a ajuda do Kavichandra, eu comecei a bolar as aulas assim. Aí eu pensei, não, então vou. Bom, com muitos livros a gente usa em inglês, né? Então eu pegava, eu já comecei alguma. Então eu tinha um caderno, né? Tem um caderno onde eu anoto, né? Assim, o que vai entrar na aula, o que não vai entrar. Né? Então aí tá fácil, assim. Então eu vou tirando o que entra, o que não entra, né? E claro, as palavras que eu não sei, eu já anoto. O parágrafo que eu vou me complicar, eu já escrevo. Então ficou muito fácil, assim. Né? Comecei a fazer isso. Né? E falei assim, bom, então o único jeito de que a coisa funcione, né? Funcionasse, a gente se recuperasse aquele método, né? De realmente escutar, escrever e depois repetir, né? Como diz o verso, né? Brahma, Triamviksha Manishaya, né? Brahma, não é Brahma Karusena, né? Triamviksha Manishaya, ou seja, o Sr. Brahma refletiu 3 vezes, né? Ou seja, ele estudou 3 vezes e refletiu no significado de todos os Vedas, ou seja, então é importante o conhecimento védico, ele não vai ser aprendido se você não refletir, né? Se você não, como se diz, se você não ruminar, né? É como a vaca, né? Que come e fica ruminando, você tem que estar ruminando para poder aprender, não é uma coisa que... E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei nessa de gravar as aulas, só que as aulas, eu falei assim, não, em Kartika eu não quero, porque Kartika eu não quero aproveitar amanhã, né, para cantar japa, eu não vou dar aula, eu vou adiantar as aulas. Aí eu fiz, assim, a gente adiantou, gravou as aulas, a gente fez, e teve um estudo do Arte do Sadhana e Java Dharma e Harinam Chintamani, que a gente fez, perguntas e respostas, né? Porque também a gente colocou essa de perguntas e respostas para facilitar, enfim. Mas o que a gente via, né? Era que as pessoas que estudavam, né, assim, ou seja, as pessoas que se dedicavam a estudar, né, tipo 1 hora, 1 hora e meia, assim, né, conseguiam decorar, né, assim, conseguiam decorar. Não sei se conseguiam aprender, mas conseguiam decorar, né? E as pessoas que não conseguiam, que não tinham tempo por negligência ou, sei lá, ou por outras atividades, elas não conseguiam, assim, ficavam aquela coisa assim muito, né? Aí eu vi que realmente, aí foi quando eu disse, não vamos fazer nada, porque eu já estava meio assim perdendo a paciência com o próprio método, né? Não com as pessoas, mas mais com o método. Né? Então eu falei, bom, então eu vou mudar isso. Eu falei, tem que voltar ao método antigo, só escrever, todo mundo tem que estar lá, ou seja, tem que estar na aula, a aula tem que ser presencial, né? Ou seja, de manhã a pessoa tem que ouvir Harikata. A gente vive num ashram, né? Não é uma mata, é um ashram. Mas mesmo sendo um ashram, tem os brahmacharis, os brahmacharinis, né? Enfim, tem os grihastas sérios, né? E ou seja, na verdade tem de tudo, né? Tico-tico no fubá, tem de tudo aqui. Mas assim, na verdade, então todo mundo, eu pensei, todo mundo que queira participar do estudo, é importante estar de manhã, porque de manhã a mente está fresca, né? A hora que a mente, né, consegue absorver mais, que você vai, né, meditar naquilo. Então eu pensei, então vamos
Eu até conheci um cara do Tiano, eu falei, vamos adotar esse método, voltar tudo no caderninho, então vamos proibido no computador, proibido no celular, pensando assim, não vamos subir mais a aula, o pessoal vai ter que escrever e vai ter que estudar e responder. Na hora eu pensei isso, é o mais fácil. Só que eu estava meio assim porque é uma coisa assim um pouco também chata, né? Ficar ditando matéria, né? Assim, ditando matéria, assim, parece coisa de primário, né, senhora? Então você fica ditando. Aí eu tive uma ideia, né? Assim, não sei se vai funcionar, mas a ideia que eu tive foi essa. O que eu estou fazendo? A mesma coisa, as aulas que eu já estudei, né? Assim, que já estão assim, os pontos, né? Pontos centrais, assim, enfim, então todos assim. Tem livro, por exemplo, como Sri Bhaktaloka, né? Bhaktaloka não tem jeito de você resumir muito, porque é um livro muito técnico, né? Um comentário, né? do Padeshambrita de Bhaktivinoda Thakur, do primeiro verso ali, que realmente não tem jeito de você resumir. Bom, por enquanto não consegui muito, mas enfim, mas é muito técnico também, é bom. Então, fiz o Bhakti Samhita Sindhu, tem um artigo de Satyanarayana Das Babaji Maharaj, enfim, uma parte da ciência confidencial sobre o Brahma Gayatri. Assim, coisa assim que a gente viu que daria para usar. Mas aí, nesse método, como vai ser? Eu pego tudo, né? Então, eu peguei lá o Bhaktaloka. Eu pego e tá tudo assim, tudo... eu já sei tudo que vai acontecer. Então, assim, eu já sei tudo que vai entrar, o que não vai entrar, assim, que nesse livro, no caso, é pouco, né? Então, tá tudo feito. Então, aí eu estou fazendo lâminas, né? Lâminas. Como é isso? É como esqueminhas, assim, o grupo começou a me ajudar, né? Mas, na realidade, eu vi que eu mesmo tenho que fazer, que é mais fácil, mais rápido, né? É como lâminas, então, por exemplo... São resumos. Hã? São resumos. Quê? Resumos? Não é resumo, são lâminas, assim. É como ideias centrais, né? Então, vai ter assim, né? Por exemplo, prayasa. Então, prayasa é esforço, né? Então, igual esforço. Aí, bom, tipos de prayasa, que é Gyana prayasa, Karma prayasa, Vairagya prayasa, bom, Ashtanga prayasa, enfim, são esforços desnecessários. Bom, enfim, aí vai como ideias chaves, eu vou colocando em lâminas, né? Assim, aqui no papel, nesse papel branco, né? E depois eu vou tirar fotos dessa lâmina. Então vai ser assim. Aí eu tiro as fotos da lâmina, a gente vai criar um grupo, né? Onde antes da aula você já vai ter as lâminas. Então, por exemplo, você vai ter no seu celular todo o esquema da aula. E eu vou fazer um audiobook, assim, um áudio. Vai ser um áudio, na hora eu vou estar gravando, né? Vou estar gravando. Então, por exemplo, eu vou estar lendo o livro, né? Assim, claro, com as coisas que vão entrar, e a lâmina está ali. Então, você não vai precisar escrever tanto, né? Mas você vai precisar escrever, porque eu não vou... na lâmina não está tudo, mas está as ideias centrais para vocês seguirem. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que usar a inteligência, né? Então, você vai ouvir, e ao mesmo tempo você vai olhar... E algumas coisas que eu vou estar falando que não vão estar escritas, você vai também escrever, ou se você não quiser escrever, tudo bem, mas você vai acompanhar pelo áudio. Quando tiver, por exemplo, quando a Aramani quiser fazer uma pergunta, eu vou parar o áudio, né? Aí a gente vai ver se a pergunta é válida ou não, porque também não adianta ficar respondendo pergunta que não tem conexão com a matéria. Então, se eu não vou... Assim, se quiser, essa pergunta pode ser para a noite, bota... encalhado lá no grupo do WhatsApp, mas uma hora a gente responde. Então a ideia é essa, que a pessoa ela possa escutar. Então esse vai ser o método, né? Shravan, né? Ela vai escutar, eu vou estar falando, e eu vou estar falando assim com as minhas palavras, também não vai ser uma coisa assim ditando, assim, eu vou estar meio resumindo, mas vou estar falando o texto assim, de uma forma integral, posso fazer alguns comentários, isso vai ficar um áudio, né? Então você vai ter, na hora que você está ouvindo a minha voz, que vai estar sendo gravada, né? Você vai estar, a lâmina, você no celular, né? Que já foi, né? Você já vai estar olhando, então você vai... E de repente, coisas que não está ali, mas você viu, você escutou, se você não quiser escrever, não tem problema. Acho bom escrever. Assim, e nesse momento,
Claro, pode fazer pergunta, a gente vai responder em relação ao texto, né? Ao que está sendo estudado, né? Claro. E quando termina a aula, né? Terminou a aula, o áudio vai para você. Então você vai poder escutar esse áudio no trabalho, né? Você escuta o áudio no trabalho, bom, sei lá onde você quiser, e você escuta o áudio no trabalho, e vai você, com o esqueminha que você tem com as suas anotações, você estuda. À noite a gente faz a revisão. Aí à noite a gente vai e a gente faz a revisão. Ou seja, então a gente... É o método antigo, só que como mais incrementado. A única coisa é que a pessoa tem que participar da aula de manhã, né? Que a gente vai mudar o horário também. Vai ser, acho que começar às 9h30, né? A gente pensou 9h30, porque dá para tomar para chá, a aula do Pranavananda é mais cedo, né? Não atrapalha a aula dele, né? Com o pessoal que está chegando aí. E à noite a gente faz a revisão. Então, Para chá seria que hora? Hã? Para chá seria que Para hora? chá seria às 8, né? 8 e pouco. Antes da aula. Antes da aula. Tem que ser às 8, não? Tem que ser às 8. Aí sim, porque a praxá tem que ser às 8 para a gente começar às 9h30. E eu imagino que nesse método, eu imagino que a gente vai conseguir mais palavras, ou seja, mais texto, né? E ao mesmo tempo a pessoa vai ter uma compreensão assim muito mais fácil, assim, porque ela vai estar o tempo todo, né, trabalhando né, o cérebro, assim, não vai, né, como, perder muito, nem vai ficar preocupada muito em escrever ou ficar perguntando como escreve até a rara, tem H, não tem H, então isso aqui ia matar, né? Para não matar isso, ou seja, para acabar com isso, a gente vai escrever. Agora, o problema também é que eu vou escrever, então aí isso é um grande problema também, mas eu vou escrever em letra de forma, né? Espero que entendam, mas depois acho que vão acostumar com a minha letra, né? Bom, como é sânscrito, né? Enfim, não vai ser tão difícil. Então então vai ter então todas as palavras em sânscrito vão estar escritas, né? As palavras em bengali, enfim, tudo vai estar escrito, os termos, né? E a gente vai trabalhar assim, com lâminas. Por exemplo, a primeira aula que eu terminei tem 2 termos. Foi prayasa e até a rara. Então são dois capítulos. Eu acho que vai dar para fazer tudo numa aula só, né? E vai ter a matéria vai estar condensada, enfim. O mais importante eu acho que vai ser ouvir, ou seja, ouvir depois assim o áudio e acompanhar a lâmina. E claro, como você já ouviu antes, né? Você vai poder ouvir depois. E a vantagem também é o quê? É que a aula vai estar gravada, então depois vai para o grupo. Se quiser ouvir de novo, você ouve, claro. E se quiser, quem quiser... E na hora de digitar, ou seja, na hora de anotação de notas, né? Então o que vai acontecer? Não vai ter uma coisa assim que... Não vai ter isso. A gente, claro que a carga se ajeita no caminho, né? Mas não vai ter isso ditado. Não vai ser assim, como repete? Não, já está lá. As ideias estão lá. Se você não pegou, não pegou, entendeu? Então eu vou falar, posso até falar de novo, explicar, mas não vou ficar falando para você escrever. Não vai ter isso. Falar para você escrever, como era antes, era assim, né? Como Mobral, né? Você tem que falar, tem que escrever, tem que... Não. O que você conseguiu pegar, você pegou. O que você não conseguiu, não pegou. Né? Mas o áudio tá, você ouve o áudio tem tudo. O áudio vai ter todo o texto, que vai ser, né? Claro que vai... Onde eu vou usar também para fazer as perguntas, né? E isso. E quando à noite eu faço as perguntas com um livro, então não vai ter caderno, porque antes era assim, o Madhavendra era a letra mais bonita, então a gente pega o caderno do Madhavendra e fazia o ditado, né? Agora não. Vai ter no próprio livro, eu vou fazer as perguntas com o próprio livro, né? Assim, para mim vai dificultar um pouco mais, claro que, por exemplo, quando pegar... Porque, por exemplo, a gente vai pegar... comentário de Bhagavata de Vishwanath Thakur, ou seja, que vou ter que ficar anotando as páginas para saber, né, onde vai ser, mas tudo bem, vai ser um esforço que eu acho que vai valer a pena, porque o problema todo era que como a gente estava na hora lendo, né, e fazendo as perguntas na hora, né, ou seja, estava como preparando a aula, então a gente não tinha jeito de tirar muita coisa, né? A gente pegava muito, né? Porque na verdade é muita coisa interessante, mas agora pensando em como, né,
trabalhar com ideias dos autores, né? E não somente ideias e conceitos, e não com os textos mesmo. Então também agora também acabou essa coisa. Hoje é dia de quê? Hoje não é dia de nada, não tem isso mais. Hoje é o que a gente preparou. Então, por exemplo, sei lá, como a gente falou, não, tem um comentário do Radhadass, um texto do Radhadass de Prabhupada Bhaktisiddhanta, é muito bom, eu lembro, li. Pode usar, a gente pode usar ele. A gente pode usar, e a gente vai usar vários livros, né? Claro, agora o que vai acontecer é que a gente vai dar mais ênfase às coisas mais técnicas, né? A início vai ser assim, que vai ser mais fácil, né? Então, por exemplo, o Vedanta estético, por exemplo, seria mais difícil colocar ele nesse contexto, né? Talvez César Maharaj também vai ficar bem difícil, mas eu vou dar uma olhada e vou ver como eu faço para encaixar tudo isso assim e tentar da melhor forma fazer que o método funcione. Pode voltar o Shikshamrita também. A gente pode voltar tudo e a gente não precisa terminar o livro, né? Esse é o problema também, esse era o grande problema, assim, de ter que terminar o livro. E aí tem coisas que realmente, né, são mais difíceis. Então, assim, só vão entrar coisas que são mais digeríveis, né? Ideias, conceitos, e que você vai poder raciocinar essa ideia. Que você não fique somente... Porque o que aconteceu é que virou uma decoreba, né? Ficou muito decoreba a coisa, né? Ficou como... Porque vinha pergunta, né? E vinha resposta. E vinha, assim... E claro, a pessoa tinha que estudar muito e tinha que decorar, assim, se ela quisesse, né? E depois, quando a matéria era muita, a pessoa não conseguia decorar se não tivesse tanto tempo assim para estudar, né? Então a coisa vai ficar mais condensada. Agora, só, por exemplo, os festivais, a gente vai ter que ver como faz, né? Por exemplo, o Festival de Gurudeva que vai ter, né? Agora, né? Então aí eu pensei, bom, o que eu posso fazer? Posso pegar algumas partes da biografia dele, posso pegar algum artigo dele e trabalhar do mesmo jeito. A gente pode fazer isso, né? Assim, e assim vai ser. Ou seja, eu acho que vai dar certo, eu acho que vai funcionar. Claro que não é um método que foi testado em Harvard, nem em Benares, né? Mas, assim, eu acho que a gente vai ter que tentar isso, assim, com o WhatsApp, ou seja, com um grupo de WhatsApp entre a gente, né? Com o mecanismo assim, de uma gravação que a gente pode ter, e com essas, né? Como assim, eu poderia, né, chegar e botar um quadro, né? Como, sei lá, um quadro grande, mas bom, escrever, explicar. Mas o problema é que é isso, porque quando a gente assim, né, criou esse método, a gente pensava, né, em livros assim que as pessoas vão demorar para ler, ou seja, então seria muito travado, né? Vou explicar para Yasa, eu vou dar uma aula assim, não, isso ficaria muito difícil para as pessoas que já estão mais, né, assim, avançadas. Para quem chegou, é tudo interessante, que não entende nada, não sabe nada, então tudo é muito, né, interessante. Mas para quem já né, ouviu isso, então é melhor pegar a matéria mais corrida, ou seja, você ter a matéria para estudar, né? E com isso a gente aplicar o método, né? Bom, não sei o que vocês acham. O que a gente pensou é só mandar o áudio pro Bhakti-Dharma, né? Não, o áudio sim, aí o Prabhu Premavatar ele pode, né? Vai ser um áudio, vai ser até melhor, vai ser um áudio assim mais, né, solto, né? Ou seja, não vai ser uma coisa que eu vou ter que traduzir na hora. Claro, vai ter os erros, falhas, mas enfim, vai ser um áudio que vai funcionar. Aí o Bhakti-Dharma vai ter um áudio, né? Sim, mas o esqueminha, né? Não, isso é só pra gente mesmo. Sim, claro. O festival, claro, é um pouquinho diferente, né? Aí teria que contar um pouco da vida e pode botar um texto dele, assim, como, né? E também, como a gente não tem agora uma porque hoje é isso, amanhã é aquilo, então como não vai ter mais isso, né? Então, por exemplo, sei lá, apareceu um Diva Goswami, então eu posso preparar uma aula de Diva Goswami, entendeu? Falando dele, Nimbarkacharya, posso fazer, ou seja, uma coisa assim que vai dar para fazer também, né? Assim, desde que se prepare antes, né?
Uma coisa... Quando tiver festival, vai ser no dia seguinte a aula. Não, vai ser no dia. Vai continuar sendo. Vai ser no mesmo dia, só que eu preparo a aula um dia antes, né? Essa é a coisa. Eu vou ter que preparar a aula um dia antes, né? E claro, aí vai mudar o esquema da fazenda, ou seja, a fazenda vai começar a trabalhar mais tarde, vai ter menos, né, trabalho, eu acho, né? Porque não vai conseguir também. Enfim, mas eu acho melhor isso, né? Dar mais ênfase ao estudo do que, né? Que E ninguém... quanto tempo vai ser a aula? Então, eu não sei. Não vai ser porque não tem palavra, vai ser texto, né? Vai ser áudio, né? Ou seja, então a gente vai ver. Fazer por tempo. A gente vê, por tempo, mais ou menos. Assim, por tempo. A gente vai ver como uma coisa que a gente vai ter que acertar na hora, né? Vai Esse ter... glossário, essas coisas não vai ter mais. Só Não, o glossário eu posso continuar com o glossário, né? Assim, mas, por exemplo, o comportamento também ficou um pouco estranho. Eu pensei no comportamento, eu só leio o comportamento à noite, né? Como se fosse uma historinha, né? E poderia ter o comportamento, poderia ter passatempos também, que, por exemplo, né, muitos avós chegarem, ainda não sabem os passatempos, né? Assim, coisas. Isso poderia ser feito isso também. Só que eu teria que ter isso já preparado, né? Você não posso chegar lá e pegar o bago, pegar lá, não tem como. Não teria que ser um serviço que alguém me ajude para fazer isso, né? Isso poderia ser feito. E frases também poderia ter, mas eu teria que ter as frases já. Mas como o básico seria a aula mesmo. E, por exemplo, quem chegou, por exemplo, o Fred, chegou, né? Não entende muito. Ele não vai precisar escrever, né? Não vai precisar, né? Ele vai estar a olhar, ele vai ouvir, vai pegar os termos, depois, né, vai montando as ideias, né, e ver o que consegue captar. Porque realmente a gente tem que, ou seja, o que a gente tem que estudar, né, são coisas como o Bhakti Rasamrita Sindhu, os Sandarbhas, né, comentários de Srila Vishwanath Thakur, o Bhagavad Gita, bom, coisas assim mais, né, comentários, ou seja, o texto de Satipura Goswami Maharaj, coisas assim de, por exemplo, Satipura Goswami Maharaj, eu pensei pegar muita coisa assim de Siddhanta assim que ele tem, né, e colocar, né, muito bom, assim, dá para fazer muita coisa, né? Quer dizer, dá para trabalhar muito assim, se você não fica preso a uma coisa, né? Mas só o Bhakti Rasamrita Sindhu, Sandarbhas, Bhagavata de Vishwanath Thakur, né? Agora esse o Bhakta Loka, e tem vários livros, né? Tem muita coisa para fazer. Então é como infinito, ou seja, dá para fazer muita coisa. Então aí vai depender só da gente, né? Vir na aula, então vir de manhã, então como assim, né? Se quer participar, tem que vir na aula, tem que escutar, tem que, né? Escutar, tem que escrever, anotar aí as coisas principais, porque quanto mais você anotar, melhor vai ser, né? Porque você já vai estar porque o que acontece? Você ouve, você está ali, você já está aprendendo muito, né? De ouvir, de ver, porque não é só eu falo, você fala, porque, por exemplo, eu posso falo um monte de coisa, assim, falei. Você, legal, mas depois você não perdeu, como é que aquela palavra, você esqueceu, mas você tem, né, a folha, você tem as anotações ali, mesmo que você não anotou, você tem, e você tem a gravação também, né? Então isso vai ser bom. Aí a gente vê como é que faz, eu acho que pode ser esse esquema à noite, né, o Kirtan, né? Uma aulinha ali e a revisão. Podia como a gente fazia, né? Acho que assim tá bom. Porque também, por exemplo, quem é de fora, não quer participar da revisão, né? Tipo assim, claro que é meio chato, não estudou, não veio, né? Vai ficar 3 dias, 4 dias na fazenda porque vai participar de uma revisão assim, né? Isso é para quem mora, para quem quer aprender, né? Para quem quer, né? Então é isso. Aí a gente vai ver o horário, né? Qual horário vai ser, mas a princípio é o mesmo horário, né? Eu acredito que a revisão vai ser mais curta, né? Vai ser mais curta, não vai ser tão longa, né? Porque já ouviram, né? Já escreveram, enfim. Vai ser mais fácil. E como o senhor vai fazer a revisão? Com um livro, né? E com as anotações que tem? Não, eu vou ler porque eu tenho um livro e tenho um caderno. Então eu sei o caderno, eu sei tudo que caiu, entende? Tudo que entrou. E com o livro eu vou fazer as perguntas, assim, claro, na hora eu já estudei, né? Eu já vi, né? Então, porque também o que aconteceu muitas vezes era isso, ou seja, eu ia, vamos ler, né? A gente lia. Aí uma coisa que eu li, mas eu mesmo não entendi direito, né? Fiz as perguntas, né?
Como aí chega a hora, faz a pergunta na hora. E como agora não. Agora só vai entrar aquilo que a gente entendeu, que a gente consegue, né, digerir. Porque tem coisas realmente que, por exemplo, comentários de Vishwanath Chakravarti, mesmo no Diva Goswami principalmente, que é muito difícil, são coisas assim que realmente é coisa de gramática, coisa que você tem que estudar gramática sânscrita para entender. Então, às vezes caía, né? Porque tava lá, você falou, isso aqui é bom, mas isso aqui... Então eu não tinha como muito essa liberdade para tirar. Agora eu tiro, né? Tiro tudo, ou se não boto só a ideia, uma coisinha que ele falou. Acabou. Então, isso é uma coisa que a gente não decidiu. Acho que poderia, sim, levar o notebook, levar o celular. Eu fico com sono escrevendo na mão. Assim, poderia, sim. Porque a princípio eu pensei que fosse... Eu queria aplicar um método que era só caderninho. Então vai cortar notebook, cortar celular, cortar... Mas aí como depois aí, com essa ideia, né, das lâminas, né, assim, e você ter isso, você pode escrever. Não tem problema. Você escreve... mas não vai ter aquela coisa de subir a aula, né? Isso não vai ter, né? Mas as suas anotações você escreve. Não vai ficar parando para... Como escreve isso? Como não? Tá aí, ó. Olha lá. Você pode até perguntar, na minha letra que você não entendeu, tudo bem, eu falo. É assim, isso vai acontecer. Mas, tipo assim, ou se você quiser, você perguntou sobre o assunto, não entendeu o assunto, eu vou explicar, né? Aí tudo bem, vai ser assim. Mas não aquela coisa assim de ditado, né? Prayasa é esforço. Tipo de praia, isso ia ser muito, né? Voltar atrás, né? Eu acho, isso ia voltar atrás. Mas eu estava até disposto a voltar atrás, ser menos matéria, mas que o pessoal participasse assim, porque funcionava. Mas não, aí com essa ideia que eu tive, né, eu vou falar. E se você perguntar, eu paro e vejo se a pergunta realmente procede. Né? E se realmente vamos, se não, a gente continua. Então a matéria vai ser mais rápida, a matéria vai ser mais matéria, né? Você vai ter as ideias e você vai poder ouvir o áudio depois, né? E aí com as suas anotações você vai estar muito mais fácil. Né? E à noite a gente faz a revisão. Né? Assim vai ser. E a gente começa no Duadas, né? Bom, depois do Kartika, né? Dia 16? Dia 15, né? Não, 16. 16, aí 17 é festival, né? Aí a gente faz uma aula dele, vou preparar uma aula dele, né? Isso. E a gente vai fazendo assim. Mas aí, tipo, dia 16 é aniversário, né? Outra coisa importante, o aniversário. Como de fazer com o aniversário? Porque o que aconteceu com o aniversário, né? Vamos fazer a revisão depois do aniversário. Aí tá todo mundo bloqueado. Já comi muito. Já todo mundo aí drogado com açúcar, então não funciona. Então a revisão seria antes da comemoração. Tem que ser assim. Então a gente vai fazer a revisão antes. Aí depois da revisão a gente faz a comemoração. Claro. Aí acabou. Porque senão fica aquela coisa, para depois aí todo mundo comeu, aí tudo sujo. Mas aí também é difícil porque o pessoal da cozinha... O pessoal da cozinha, justamente. Aí eles vão ter que se virar, entendeu? Ou seja... A aula do dia vai ser no dia. A aula do dia vai ser no dia. A aula do dia do dia. A aula do dia do dia. Porque você ouviu, aí a gente vê. Porque, por exemplo, também não vai ficar o dia inteiro cozinhando, né? Aí vocês vão ter que se organizar para estudar, né? E na cozinha, enquanto a cozinha pode botar o áudio lá. Botar o áudio, claro. Botar o áudio, aí tudo bem. É claro, e também não precisa acertar tudo, enfim. Sim, a aula de manhã não vai ser enquanto cozinha, não tem, acabou isso. Ou seja, por quê? A gente vai dar atenção para a aula. Então, vocês vão cozinhar antes, depois a gente faz come, a gente faz a aula. Né? Come e faz a aula. Se eu só falo, né? E você não vai ser perguntado, não escreve, não tem uma... Não funciona, não fica. Porque você ouve, por exemplo, você ouve uma aula, Seto por Água Chamarada, você ouve, incrível. Mas o que você guardou, né? Aí você ouve de novo. Aí depois que você ouviu, 10 vezes, você assimilou a coisa, né? Mas se você ouviu uma vez só, não vai. Então não adianta eu chegar lá. Funcionaria se eu viesse aqui uma vez, né? Aí eu pudesse, é diferente, né? Eu falo uma vez e tudo, é diferente, tudo é festa. Namorando aqui é outra coisa.
Então, vocês, assim, tem que ter o método de ser cobrado, ou seja, você tem que, né? Tem que ser exigido, senão não funciona, você não aprende. E esse é muito bom, porque você escuta, você, né? Você escreve, você, né? Enfim, você escuta, você escreve, você responde, você ouve, então é muito bom.